Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Mais uma vez, Pastor Carlos, com a oportunidade de estar trazendo a escola dominical. Nós vamos estar aí buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar diante do Mestre, do Autor e Consumador da nossa fé. E eu quero contigo aí nós estarmos fazendo a leitura bíblica e também estudando, O tema de hoje é Jesus viveu a experiência humana. Eu quero contigo nós estarmos aí nos prostrando diante do Senhor, nos reverenciando a Ele através desse estudo da escola dominical. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero estar fazendo uma oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, junto a Ti, Senhor Deus, agora na escola dominical, aprendendo mais do Senhor. Nos ensina, nos capacita e faça de nós instrumentos da Tua paz. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então, a lição 8 do dia 23 de fevereiro de 2025, Jesus viveu a experiência humana. Esta é a 8ª lição do primeiro trimestre. O texto áureo vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos. E voltando aqui um pouquinho, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A verdade prática vai dizer assim: o Senhor Jesus Cristo teve uma vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Amém? Vamos à leitura bíblica em classe. Amém? Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela vai dizer assim, está aí em João, capítulo 1, do 43, 51, Mateus 26, 37, 38 e 42. No dia seguinte que Jesus ia a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havíamos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando debaixo da figueira. Aleluias! Oh, maravilhoso Deus! Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse vai, ou melhor dizendo, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 26. E havendo consigo Pedro, aleluia, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice
não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus é lindo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Amém? Vamos à introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A experiência humana no ministério de Jesus, os debates com autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus, o nome vem do hebraico prusim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das Escrituras. Mateus capítulo 15, versículo 3 e 6. E a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, o qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos capítulo 26, versículo 5. Gálatas capítulo 1, versículo 14 e Filipenses capítulo 3, versículo 5. B. Os saduceus, o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. 1 Reis capítulo 2, versículo 35. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Atos capítulo 5, versículo 17. Alegavam aceitar apenas os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. Atos capítulo 23, versículo 8. E respeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, separando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem Jesus. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Mateus capítulo 3, versículo 6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Mateus capítulo 22, versículo 16, Marcos 12, versículo 13. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social
intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. João capítulo 1, versículo 43 ao 46. Os dois primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Mateus capítulo 26, versículo 37, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galiléia. Marcos 1, 19, 20. E marido de Salomé. Mateus capítulo 27, 56. Marcos 15, 40. Irmã de Maria, mãe de Jesus. 19, 25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura, em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. Ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual. Publicanos, pescadores. Mateus capítulo 9, 10 e 11. Fariseus e a mulher pecadora. Lucas capítulo 7, versículo 37 ao 39. E a mulher samaritana. João capítulo 4, 9 e 15. Voltando aqui sobre ampliando o conhecimento. A encarnação, Deus pode se tornar um homem sem deixar de ser Deus. A resposta a esta pergunta é sim. Não apenas é possível, como aconteceu no tempo, no espaço. Teólogos neo-ortodoxos, pensadores do século XX, fortemente influenciados por Karl Barth, disseram que a pergunta é impossível de responder, logicamente, porque a fé é um paradoxo lógico e pode ser vista somente pelos olhos da fé. Em anos recentes, teólogos liberais negaram a realidade da encarnação, alegando que é um mito e não é verdadeira. Em nenhum sentido objetivo, deste modo, eles consideraram um abuso a declaração de que Jesus Cristo era plenamente Deus, plenamente humano, como tanto a Bíblia como confissões históricas de cristãos afirmaram. Amplie mais o seu conhecimento, lendo aí a Bíblia de Estudo Apologético Cristã, editada pela CPAD, página 1892. Características próprias do ser. Aleluia. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer bebê. Lucas capítulo 2, versículo 6 a 7. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Lucas 19, 41. Mateus 26, 37. Sentiu sono, fome, sede, cansaço. Mateus 8, 24. João capítulo 4, versículo 6. João capítulo 19, 28. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou o terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Ainda como um homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1, 14. E 5, 16, 6, 12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional.
mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. João capítulo 8, 46, Hebreu capítulo 4, versículo 15. Auxílio doutrinário. A humanidade de Cristo. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e para com os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça. Cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá até que ele saiba respeitar o mal e escolher o bem. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Amém? Glórias a Deus. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C., morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus, aleluia, que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, pische, alma animal. A sede dos desejos, paixões, apetites e pneuma, alma, racional. Essa declaração a Jesus dizia: ele possuía uma soma humana e pische humana, mas não uma pneuma humana. Segundo Apolinário, o verbo que está aí em João capítulo 1, do versículo 1 a 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 36 a 40, João capítulo 2, versículo 21, Hebreus 10, 10, e também da alma e do espírito, Mateus capítulo 26, versículo 38, Lucas 23, 46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, Hebreus capítulo 2, 14 e 17. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia em 451. Monoteísmo é a doutrina cristã, ou melhor dizendo, cristológica, do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras, e essas palavras gregas, monos, único, e telesma, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis
em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monoteísmo heresia. Reconhecemos as verdades de Cristo, Marcos capítulo 14, versículo 36, ou melhor dizendo, é evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, não são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, essa manifestação da vontade de Cristo na natureza divina, Lucas capítulo 5, versículo 20 e 22, Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monoteísmo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Amém? Glórias a Deus. Auxílio teológico. Jesus Cristo, homem. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo o espírito que confessa que Jesus, aleluia, vamos voltar aqui. E todo o espírito que, aleluia, Jesus não veio em carne, não é de Deus. João capítulo 4, versículo 3. O ensino da humanidade de Cristo, no entanto, não neutraliza a sua divindade, pois os evangelhos revelam as duas naturezas, a humana e a divina. O evangelho revela atributos, características do ser humano. Em Jesus, ele nasceu de uma mulher, embora gerado pelo sobrenatural do Espírito Santo. O ato do nascimento em si foi normal e comum, como de qualquer ser humano, diz a palavra de Deus. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Lucas capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 7. Amém? Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15, Israel, o centro de suas atividades, Fenícia, atual Líbano, mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada diz, aleluia, a Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo capítulo 4, 7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos em um forasteiro. Mateus capítulo 3, versículos 55 a 57, João 7, 15, 27, 41 e 42. Jesus era visto como alguém da comunidade.
essa invenção desses esotéricos contrários ao relato do Evangelho, conforme está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 22 e 24, onde o Senhor Jesus Cristo é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletiam a cultura judaica, e não há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não está aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificava se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Sinopse capítulo 3. Aleluia. Anselmo, um abração para ti, meu primo. Euclides, um abração aí, meu amigo. Deus abençoe vocês. Sinopse 3. Ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo neste mundo. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais presentes, aleluia, nesta lição sobre a verdadeira identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como um homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos. Revisando o conteúdo. Número 1. Quais os principais opositores de Jesus com quem ele debatia? Os fariseus, os saduceus e os herodianos. 2. Como sabemos que o Senhor Jesus teve vida social e religiosa? Ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores. Mateus capítulo 9, 10 e 11. Fariseus e a mulher pecadora. Lucas capítulo 7, 37 ao 39. A mulher samaritana. João capítulo 4, 9 ao 15. 3. O que ensinava as doutrinas apolinarista e monotelistas? O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. O monotelismo é a doutrina que, aleluia, cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Quais concílios declaram heresias o apolinarismo e o monotelismo? No concílio de Calcedônia, em 451, e o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, respectivamente. 5. Como os evangelhos apresentam Jesus. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Está escrito aí em Mateus capítulo 13, versículos 55, 57, João 7, 15 ao 27, 41 e 42. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa manhã, através, Senhor, da leitura bíblica, Pai, nessa escola dominical.
Ah, Deus, toma, Senhor Deus, os teus filhos, ó Pai, nessa manhã, tanto o Anselmo, ó Pai, conforme também o Euclides, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, a família dos teus filhos, ó Pai, opera, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, com teu sobrenatural. Também, Senhor Deus, todos os meus amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, Senhor Deus, aqueles que são simpatizantes, Senhor Deus, da fé, que o Senhor esteja, Senhor Deus, indo do mesmo modo, Senhor Deus, aleluia, se apresentando a eles, ó Pai, sendo, Senhor Deus, verdadeiramente uma bênção para com todos eles, ó Pai, venha curar, salvar, libertar, fazer, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, muito mais do que nós temos pedido ou pensar. Venha o Senhor, ó Pai, agir com poder e grande glória na vida de cada um dos teus filhos. Assim, Senhor Deus, eu oro, eu clamo. Assim, Senhor Deus, eu coloco a minha vida no teu altar. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória. E nos ajuda, Senhor Deus, a ser, Senhor Deus, uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos. Foi um prazer muito grande estar aí com o Euclides, com o Anselmo. Deus esteja abençoando vocês. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Um abração para vocês. Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja aí dando uma tarde abençoadíssima a todos vocês em nome de Jesus. Fica na paz.